VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao VidaCast, um espaço onde desacelerar é essencial e cada conversa é um convite para você nutrir o corpo, a mente e a alma. Eu sou Jana Blanco, instrutora de yoga, mãe e apaixonada por inspirar um estilo de vida mais consciente. Aqui abordamos temas como yoga, meditação, maternidade real e reflexões sobre como viver uma vida com mais propósito. E eu quero aproveitar e agradecer você que está aí já nos acompanhando, que nos acompanha, e pedir que principalmente compartilhe esse episódio ou os outros que você já assistiu aqui com outras pessoas que também possam gostar do conteúdo que eu tenho trazido. E aí eu vou apresentar para vocês então a minha convidada de hoje. O tema do episódio de hoje é Bastidores do Yoga. Hoje recebo uma mulher que caminha com delicadeza e firmeza pelo território do autoconhecimento. Ela é diretora e professora da Escola Sattva em Porto Alegre, onde há mais de uma década tem criado espaços de profundidade e transformação. Idealizadora da Imersão Sattva, já em sua 10ª edição, ela compartilha ferramentas que nasceram da sua própria travessia. Do corpo que dançou, da mente que advogou, da alma que se reencontrou numa viagem pelo Sudeste Asiático. Encontrou no yoga mais que uma prática, uma filosofia viva de autotransformação. Formada com o indiano Nihar Sarkar, não sei se é assim que se fala, iniciou-se no caminho do Kriya Yoga de Yogananda e segue trilhando formações e vivências entre o Brasil e o mundo. É também buscadora de visão, facilitadora de rebirthing e certificada em ginecologia natural. Uma mulher que escolheu viver com integridade e que dedica seus dias a criar experiências que tocam, despertam e curam. Natália Dumont. Que lindo! Ai, amada. Obrigada! Prazer. Nossa, a gente tem vontade de botar isso na bio. Né? Obrigada, Jana. Que prazer te estar receber aqui, também. querida. Obrigada Também. por aceitar meu De convite. verdade. Pra gente Amei. bater esse papo, que eu acho que pode ser bem mito, talvez, para algumas pessoas, algumas coisas que a gente vai trazer aqui, né? Então, assim, vamos começar esse papo, tu contando um pouquinho, Nath, como é que o yoga entrou na tua vida? Não é nada instagramável essa jornada. Eu tava me formando no direito, tanto perdida, assim, nos caminhos que eu ia seguir, mas aparentemente estava tudo muito bem, né? Então, eu venho do interior, então aquela história não tem saúde mental no interior. Você vai trabalhar e vai fazer o que precisa ser feito e não se questiona. Mas internamente algo não fazia sentido. E aí eu tinha umas aulas de yoga na praça, que é inclusive onde eu dou aula hoje, então foi, né, um retorno, assim. E eu disse, tá, muitas pessoas falam que esse tal de yoga faz bem, né? CEOs de empresa fazem yoga, tá tantos milênios, essa na época eu não sabia o que era, né? Então, vamos dizer, essa doutrina. Vou lá ver qual é que é. Vou fazer uma aula. E o corpo sempre foi um lugar de retorno para mim. Como eu fui bailarina, o corpo ele sempre foi um lugar muito honesto de expressão. E eu sabia que eu precisava voltar para esse corpo, porque eu tinha parado na minha vivência como bailarina, entrei no direito, aquela, né, caixinha, e eu me percebia cumprindo tabelas, percebia que eu não estava exatamente no lugar que eu tinha vontade de estar, né? Uhum. E aí eu fiz a minha primeira aula de yoga, e no relaxamento, né, no final, a professora começando a falar, agora sinto a energia dos pássaros. E realmente tava um dia lindo. Sabe aquele dia de sol fresquinho, com o céu azulado, lindo? E eu não sentia nada. Aí eu disse, tá. Então, pelo menos um pouco de tristeza por não estar sentindo nada? Não. E raiva? Não. Tá, e a gratidão que ela dizia agora penetra nos seus poros? Nada, zero. Eu disse, ok. E aí, né, pessoas me perguntavam, e aí, como foi a aula? Eu disse, foi. Foi, porque eu não senti nada. E eu lembro de chegar em casa e mexer assim na minha pele, dizendo, cadê você? Anestesiada, completa, apática, completa. E aquilo foi uma red flag, assim, um alerta vermelho, dizia, olha, alguma coisa aqui precisa ser vista. Uhum. E eu disse, vou dar uma chance para esse yoga. Já que o corpo era um canal importante para mim e acessei através do corpo mesmo, conhecia a postura, faz assim, faz assado. Sim.
Vou dar uma continuidade nisso. E naquela mesma fase, a minha irmã do meio também se separou, tava passando por processo de autoconhecimento, que geralmente ninguém entra no yoga que tá tudo bem, né? Geralmente é que alguma treta aconteceu, né? uma busca, uma insatisfação, né? Aqueles momentos de crise que te fazem, talvez, entrar numa oitava acima. E aí, ela falou assim, vamos aprofundar um pouquinho, vamos fazer uma formação de yoga. E eu disse pra ela, eu não queria fazer uma formação de yoga pra dar aula, eu acho que eu não quero mais. Eu dei aula de dança durante muito tempo. E eu acho que eu tava um pouco traumatizada, assim, de dar aula. Eu disse, não, quero receber, quero fazer pra mim e tudo mais. E eu também não queria fazer uma formação de yoga com um ocidental, que já fez com outro ocidental, com outro ocidental. Sempre, né, virginiana, assim, querendo meio ir na raiz das coisas e pelo menos ter uma essência. E eu topei fazer uma formação de yoga, e aí conheci o Dada, que foi monge, enfim, tá no Brasil há alguns anos morando. E foi uma conexão muito bonita, muito singela, muito simples, e aquilo foi muito natural. E aí eu fiquei numa transição de carreira, enfim, aí outro papo, mas foi 1 ano e meio, mais ou menos, nessa construção de perceber que, opa, é aqui que eu quero estar, né? E foi muito mais pelo retorno dos alunos, das pessoas que diziam, tá legal, isso que você faz é muito bom. Uhum. Eu disse, tá, e eu me sinto bem estando aqui. Uhum. E eu lembro que eu fiz um voto também, a gente vai talvez conversar sobre isso, de tentar ser o mais eu possível nesse lugar também. Sim. Porque quando eu era professora de yoga, de dança, perdão, como eu era muito jovem, e eu tenho essa carinha jovem também, eu precisava parecer ser algo, né? Parecer ser mais adulta. Sustentar uma postura. Sustentar uma postura. Então, quando eu decidi ser instrutora de yoga, né? No início eu não conseguia nem falar professora de yoga. Eu disse, não, vou ser eu e vamos ver no que vai dar. Uhum. Não sei bem. E aí foi mais formações, aí o Dada convidou pra dar aula no estúdio dele, e naquele meio, como a gente entra num fluxo, né, tá meio batido, mas é um pouco isso, as coisas vão acontecendo. Então, no direito, embora tivesse tudo aparentemente bem, era batalhado, era sofrido, tem que fazer de novo. E nesse caminho foi tudo acontecendo, as portas foram se abrindo naturalmente. Aí você percebe, opa, tem farinha nesse saco, né? Uhum. Ai, que lindo! Interessante, eu não coloquei uma pergunta sobre transição de carreira, de repente a gente inclui aqui depois. Tá. Mas o que eu queria que a gente começasse já falando, Nath, muito bonita essa tua história da entrada no yoga. Vamos falar sobre a romantização do yoga nas redes sociais, que eu acho que, assim, acontece muito, né? E eu acho que quem tá nas redes, principalmente, acontece talvez fora das redes também, mas nas redes elas são muito mais alarmadas, digamos, olham os instrutores, os professores e acham que a gente tá sempre plena, tá sempre zen, tá sempre assim, ai meu Deus, né? O que tu fala sobre isso? O que tu acha sobre isso? Eu lembro que uma aluna me falou uma vez assim, Nath, mas o que tu faz além de dar aula? Que pergunta interessante, né? Primeiro que eu acho que Além de dar aula. o que tu faz depois daquela uma hora que você deu aula, né? Eu acho interessante pensar que os estereótipos, eles são comuns, não só no yoga, em todo lugar, né? Quando eu fazia direito, eu brincava que eu ia me vestir de advogada. Uhum. Eu ia me fantasiar de advogada. Então, essa expectativa, eu acho que existe em qualquer lugar. Uhum. Não é só dentro do yoga. Aquela velha história, eu vou para um nutri, dentista, médico, o advogado, advogada. Eu tenho o Tem que eu razão. acho que aquilo é, né? Dentro daquilo que eu conheço e, sobretudo, dentro daquilo que eu não conheço. Uhum. Porque eu não sei, né? Tu era arquiteta, enfim. Não sei os pormenores dessa profissão, o que implica, o que não implica. Mas eu tenho um conhecimento prévio. Uhum. Então, acho que esse estereótipo existe em todo lugar. E essa questão de ser zen e ser calma e tudo mais, isso se amplifica um pouquinho, como tudo nas redes sociais, né? Uhum. Então, eu acho que o movimento do yoga no Ocidente, do lado de cá, vamos dizer assim, né, América, ele foi um pouco resumido entre ou é um Cirque du Soleil, que você põe o pé na cabeça, vira de cabeça pra baixo e malabarismos, ou é muito parado, não é pra mim.
é muito zen, essa palavra que nem é do yoga. Eu não me importo, sabe? Eu acho que eu faço yoga justamente para não pirar. Eu faço yoga justamente para estar mais tranquila. Eu acho que o pior nessas questões são quando a gente entra numa prisão estética. E é o que a gente passa muito. É uma prisão estética de um apego à forma. É. Então, quando nós entramos nesse caminho e a gente acha que tem que ser calma, tranquila, e não, Exato. né? As emoções, elas precisam ser expostas, sentidas, e assim elas passam por nós. Então, acho que o foco da questão é a gente não ratificar esse estereótipo, né? Que eu tenho que, porque ali eu me aprisiono. Sim. Mas sim, eu estudo e estou praticando justamente para ser uma pessoa mais calma. Então, quando uma pessoa me diz assim, nossa, você é muito calma. Ufa, que bom que você tá vendo uma parte, né? Uma parte disso. Mas é para aí que eu tô caminhando, é para esse lugar que eu tô caminhando. Então, assim, existe essa estereotipação, como existe em qualquer coisa. Claro. E eu acho que a gente que precisa... Porque se aquilo dói, aquela velha historinha, né? Doeu é doeu. Se aquilo dói, ali, é né? Porque ali eu ainda não tô firmada. Eu lembro que no meu caminho do yoga, eu me sentia às vezes um patinho feio, ou usurpando, fazendo umas coisas. E aí, conforme eu fui aceitando a minha brasilidade, aceitando o meu mix, aceitando que eu vou transbordar aquilo que eu tenho, e aí tu vai afirmando a tua autenticidade. Ah, é muito bicho grilo. Também. Não sei o que. Também. Eu consigo navegar em todas essas possibilidades, né? De uma vida tão curta que eu posso ser aquilo que, dentro de uma base cada vez mais sólida, posso ser aquilo que eu desejar ser. Que delícia, né? Eu acho que o yoga, ele traz muito isso pra gente, né, Nath? Que a gente compartilha, mas a gente estuda, obviamente, muito esse caminho. E ele traz essa liberdade da gente ser quem a gente quer ser naquele dia, naquele mês. Pode ser que mês que vem mude. Mas o que eu queria trazer, eu acho que às vezes a gente... Não sei se tu passou por isso. Eu passei por isso no início. Agora, não mais, mas lá no início, quando eu comecei a dar aulas, da gente se cobrar uma performance, diria assim, né? Tipo assim, eu preciso então estar com a minha prática em tal nível, de tal maneira, para eu poder compartilhar. Aquela coisa, às vezes, sei lá, um dia tá na formação que eu fiz lá, eu não consigo fazer esse asana, mas como é que eu vou ensinar pro aluno? Tipo, ok tu ensinar, não necessariamente porque tu não consegue fazer, que tu não pode passar a técnica, ou, né, falando de físico aqui, né? Então, assim, eu acho que a gente cuidar muito esse lugar, né, de cobrança que às vezes as pessoas botam na gente. Eu, graças a Deus, já passei por isso, acho que tu também. Mas eu acho que para muitas pessoas, porque hoje em dia tem muitas formações e muitos instrutores se formando, né, para, enfim, dar ou não aula. E esses iniciais, eu acho que eles ficam muito nesse lugar de cobrança, assim, né? É natural também, né? Ninguém sai de um dia para outro tocando violino. E eu acredito que essa massificação, às vezes as pessoas me falam, você tem que ir para a internet, você precisa... Eu disse, da mesma maneira que a gente está injetando coisa para a fruta amadurecer mais rápido, a gente também tem agora técnicas e ferramentas e métodos para você viralizar mais rápido. E às vezes você vai amadurecer antes do tempo. Então, essa cobrancinha interna inicial, ela vai fazer parte, tu vai caminhando, vai tendo fases, vai se lapidando. E, ok, vai compreendendo melhor no caminho, né? Claro. Eu acho que se faz no caminho mesmo. Então... Claro. E eu acho que isso é tão gostoso, né, da gente poder curtir esse caminho, né? Eu acho que o yoga tem essa curtição, digamos, do processo, né? Não de uma linha de chegada, né? O autoconhecimento em si é esse. Ele não tem um lugar que a gente vai chegar. A gente vai caminhar para sempre, né? Exatamente. Muito. Então, Nath, e tu tem alguma frustração sendo professora de yoga? Acho que quando existe a comparação, existe a frustração. Então, toda vez que eu olho muito pra fora, fulaninho tá lá, não sei o quê, eu não tô indo. Aí eu tenho uma frustração. Mas ela imediatamente acaba quando eu me dou o direito de fazer o meu caminho com o tempo que eu acho que é necessário, com as minhas travessias. E eu acho que essa profissão, como serviço profissional, também é um caminho... Eu preciso estar bem,
eu preciso estar numa honestidade comigo mesma. E muitas vezes a gente não tá. Aham. Então, antes de posar algo ou criar uma estética de novo, eu posso ir aos poucos, né? Claro. Então, essa frustração, ela bate, mas sempre quando há uma comparação. Sim. Aí, quando eu percebo que, nossa, eu não sei de onde essa pessoa veio, como ela Aham. veio, qual é a vida pregressa dela, e a minha eu sei da onde eu vim. Então, eu acho que é um exercício de autocompaixão, assim. Perfeito, perfeito. E tu já passou por fases de afastamento do yoga? Superficialmente, a gente pode dizer que sim, se a gente for pensar prática física, meditação, mas aquela velha história, não tem como desver o que tu viu, desouvir o que você ouviu. E quando a gente entende o yoga nesse aspecto mais amplo de filosofia, de onde eu vim, por que eu tô aqui, por onde eu Ele vou, nunca para mais vai entender embora, a né? minha mente, ele tá sempre permeando a vida. Porque mesmo nos momentos que eu acho que eu estou afastada, aquela consciência já existe. E se a consciência já existe, ali já tem yoga. Perfeito. Né? Então, acho que sim. E tô num momento agora, inclusive, de resgate, assim, de Uhum. práticas físicas e Uhum. tudo mais. Mas ele tá sempre presente, de alguma maneira. E é tão amplo, né? São Claro, tantos braços, assim. claro. Então, Muito linda essa tua resposta, porque eu acho que muito isso, assim, quando a gente. Eu já tive, assim, bem isso que tu falou, um afastamento da prática física. A meditação. Muito difícil eu me afastar, mas já tive, assim, breves momentos. Mas é muito isso, assim, o yoga, ele tá num lugar que depois que ele entrou, tu não consegue olhar as coisas, fazer as coisas, agir, né, escolher de uma maneira diferente. Então, o yoga, ele pode se afastar algumas partes dele, eu acho, né, se alguns braços dele, mas o todo, ele sempre permanece, né, para quem já entrou, assim, nesse mundo. Então, é algo muito incrível, né, eu acho demais isso, assim. eu acho que são essas lentes do aprendizado. Depois que tu colocou É, a lente de que tudo que acontece vem como um grande é, aprendizado. Não sei se é bom, se é ruim, se é melhor. Esse é o ponto. é. E aí, o yoga tá ali, nessa É, e ter lente. esse entendimento, eu acho, né, Nath, desses afastamentos, digamos, da prática física, sei lá, foi um momento, e aí a gente resgata, tá? Então, preciso resgatar de novo ela aqui, né? Ou preciso resgatar de novo a meditação, preciso olhar pra isso. Isso já é uma super, assim, consciência de que, peraí, pra onde é que eu tô indo? Vamos recalcular essa rota aqui, porque no fim, né, óbvio, a prática física, ela é super importante, Uhum. só que não é, né, ela é um pedacinho do que a gente estuda e do que a gente pratica, enfim. Mas ela é, então, assim, não é legal que ela fique muito tempo afastada. Então, a gente fica nesses permeios, assim, ela vem, daí ela vai, daí ela volta, ela dá uma descansada, né? Chega um momento que o corpo grita e pede, né? É, Já não é, é mais uma opção, parece. É exato. Tipo, agora um. deu, Agora deu, volta. volta. Bom, né? Ou agora deu, para também, né? Também, Tem isso também, também, né? também. Então, e aí tu te coloca, acho que tu falou um pouquinho, mas se tu te coloca algumas pressões internas, assim, sobre manter uma disciplina, ou sobre, enfim, algumas pressões, mesmo na profissão de yoga, assim, sabe? Ai, tenho que fazer isso, tenho que ensinar isso, sei lá. De novo, eu acho que isso chega quando há comparação. Mas hoje em dia, eu tenho uma brincadeira que eu comento com alguns alunos, que eu não faço. Algumas técnicas, vivências, vamos lá dizer, na vida, eu não faço com ninguém que não tenha cabelo branco. Acho que maturidade, ela tem um viés cronológico, sim. Sim, De espaço-tempo, de vivências que a gente coleciona, né? E eu evito fazer certas terapias, enfim, com uhum, pessoas que não têm cabelo branco. uhum, É uma brincadeira, mas isso também me dá o direito de ainda não falar certas coisas, porque eu sei que eu ainda não tenho cabelo branco. uhum. Então, essa pressão, ela diminui. Legal. Eu entendo que eu preciso ir colecionando. Nesses podcasts a gente vê e recortes nas redes de pessoas assim, 20 e poucos anos, falando, eu desbloqueei, eu vivi. Eu disse, gente, tá com leite escorrendo, né? Assim, nasceu ontem. E como assim, de uma hora para outra, né? Muitos karmas positivos aí que a pessoa já chegou. Então eu me dou o direito de estar vivendo nesse tempo, nesse agora. E aí, quando eu me sinto pressionando, e claro que vem pressões,
de novo, um exercício de autocompaixão. Tá isso bem, eu aí. estou fazendo o que é Isso aí. possível agora, com o que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho. E o yoga também é esse lugar de ferramenta. Claro. E ele resgata muito essa compreensão da mente, né? Uhum. Eu tô agora aprofundando um pouquinho com a Sasha, que vai fazer, né, o podcast também. Indico muito cada vez mais, né, essa compreensão da mente. Porque eu só vou conseguir mudar aquilo que eu enxergo, aquilo que eu Exato. compreendo, aquilo que eu acesso. Senão eu vou sendo levada. A ignorância é uma dádiva, né, entre aspas, por isso. Porque quanto mais eu vou enxergando e vou limpando e percebendo, nossa, mais questões eu encontro e aí eu percebo, opa, tá, tô recém no início do caminho, né? Louca. Tenho algumas travessias, sim, mas vamos lá, vamos aos pouquinhos criando bases sólidas, né, de preparo para transmitir também. Que delícia. E aí, Nath, como é que o que acontece, né, assim, tu vai falar um pouquinho da tua experiência aí com isso. O que acontece nos bastidores das aulas, das preparações das imersões, no suporte com os alunos? Conta alguma coisa aí para o pessoal que está nos assistindo. Para essa minha aluna que me perguntou o que a pessoa faz quando não Isso. está, né, dando aula. Com certeza é muito mais do que se imagina, né? É muito mais do que Muito mais. aparece Muito. naquela questão dos bastidores. E eu sinto sempre que o yoga, ele só existe na relação. Uhum. O yoga, eu tô agora perdendo a cabeça no sânscrito, e eu percebo que o próprio sânscrito é a língua, né, base, ela é relacional, a interpretação é relacional, ela é em relação a algo. Uhum. Então, os bastidores, eu sinto que eu gosto de ter um envolvimento com os alunos. Uhum. E isso requer um tempo, uma demanda, né, uma disposição, uma disponibilidade. Então, isso me ocupa bastante. Uhum. A preparação dos retiros é algo que eu amo demais, é um lugar que eu quero viver a minha vida inteira. Então, ali me encontrei completamente nessa condução de grupos, de aparar arestas, né? De você ser uma mera facilitadora de caminhos, abrindo uma oportunidade segura para que as pessoas, elas próprias, criem aquele ambiente. E essa preparação, ela hoje em dia está mais difundido, retiros, enfim. O retiro em si, o fazer ali, eu digo, não é tão difícil. Faz um yoga de manhã, um almoço, uma fogueira de noite, tá feito. Mas eu gosto de criar caminhos, desenhos, ritos, né? Como eu cheguei, aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar, como eu quero chegar, como eu vou ter um suporte depois disso também. Então, eu não sou muito entusiasta de catarses e essas terapias, assim, que é tudo muito desbloqueio. Agora, não acredito, porque pra mim não é assim. Então, eu fico até, às vezes, intrigada quando eu vejo uma pessoa dizendo, abri, desbloqueei, eu disse, caramba, eu tô nisso há tanto tempo, e eu ainda não consigo, eu ainda volto pros mesmos lugares, né, naquele espiral não o mesmo lugar, obviamente, né, do rio que não passa no mesmo lugar, mas eu ainda enxergo aquilo, não tá resolvido completamente. Então, esses bastidores, eles são desafiadores num ponto de tempo, numa questão de tempo. Então, de tu estar mantendo a sua vida particular, pessoal, saudável, né? De uma maneira que a gente gosta, preza. E, ao mesmo tempo, dedicar esse tempo também às preparações e empreender dentro do yoga também, né? Criar, pensar. E tudo isso é energia, atenção. Então, eu vou dizer que talvez eu me sinta, às vezes, ainda correndo contra uma correnteza, né? Nesse aspecto, assim. Às vezes dá uma estafa, assim, ai, será que eu tô no caminho mesmo? Mas parece que... Não, tá indo. Então, sempre esse diálogo, né? Que é aceitar também o paradoxo. Acho que a gente precisa aceitar o paradoxo urgente. A gente tá querendo cada vez mais... delimitar, né, e botar o que é certo, o que é errado, o que é lado A, lado B, e não. Um momento muito feliz e um momento muito triste podem coexistir. Então, dentro dessa preparação, eu sinto que tá tudo permeado, é uma dança sutil, né, desses dois lugares, assim. Eu acho que as aulas, as vivências, os retiros, eles são, assim, digamos, no meu ver, né?
20% do que as pessoas sabem do que acontece, e os outros 80% é tudo onde a gente prepara as coisas, a gente pensa a aula muito pensadinho, a aula e quando é retiro, quando é imersão de mais dias, é muito isso. É fácil, tá? Uma prática da manhã, uma prática da tarde, mas quando tu quer trazer algo mais, não digo nem profundo, mas algo com mais significado, com mais alma, né? A gente pensa, eu sei que tu é assim, a gente pensa nos detalhes, como a pessoa vai chegar, o que que ela vai ter, depois o que que ela vai fazer, como é que daqui ela vai ir pra cá, de lá ela vai pra outro lugar, e o pós também, o que que acontece, né? Então eu acho que os bastidores da gente, eu amo também fazer, eu gosto demais, assim, de preparar o espaço. Eu agora tenho dado, como tu tem visto, né? Eu tenho dado a prática de yoga restaurativo, então assim, eu gosto de deixar a sala pronta, arrumadinha, bonitinha, com todos os materiais que eles vão usar durante a prática, que elas vão usar durante a prática, cheirosinha. Eu sempre coloco um mimo que eu pensei relacionado ao tema que eu trouxe na aula. Então, assim, é todo um trabalho, assim, é um trabalho mesmo que a gente tem antes disso sair para o mundo, né? Que as pessoas elas não se dão muito conta. E aí é muito isso, o que que tu faz além de dar aula? Não, gente, assim, além de dar aula, eu faço muitas outras coisas. E tipo assim, ontem até eu dei uma prática e e aí a Mari até falou que lá do estúdio do Pulsa, ela falou assim: "Nossa, tu e essas tralhas do yoga restaurativo, né?" Porque assim, ainda pra dar o yoga restaurativo tem um monte de material físico mesmo, que aí carrega no carro, descarrega do carro, pega não sei o que, pega, né? E tipo, pô, isso é um trabalho, eu faço isso, eu carrego, eu descarrego, recarrego de novo, levo, sabe? Então, assim, tem muita coisa que acontece atrás e que muitas pessoas ainda, infelizmente, acham que é só uma aula ali que ela deu, é só uma horinha. Pô, ela trabalha tão pouco, né? E se ela ganha bem e tal, né? Então, acho que tem esse mito, né, do yoga. Mas sabe que hoje em dia eu tenho ficado até feliz quando as pessoas terminam o retiro e parece que eu não fiz nada. Ótimo. Quando ninguém agradece, quando todo mundo se agradece, Uhum. agradece o grupo, eu digo, tá, eu fiz um trabalho bem Que feito. bom. Quando eu reúno as equipes, eu digo assim, quanto mais invisível nós formos, mais rico o trabalho. Uhum. Porque isso é uma entrega. E toda profissão vai ter seus bastidores Claro, também e tudo mais, claro. né? Então, hoje em dia, antigamente eu queria, assim, um pouco de confete, sabe? Assim, meio de, olha só. Caramba, eu penso em tudo. E às vezes a gente também olha pra fora e aí vê aquelas coisas, Claro. né, super famosas. E eu digo, gente, que autoestima baixa vocês estão, que estão aceitando esse mínimo. Que autoestima baixa vocês estão aceitando um tempo de atraso dessa maneira, só porque a Claro. pessoa tem XPTO de fama. Uhum. Então, às vezes dá né, uma agonia, Dá. assim. Mas ok. Quem tiver que chegar, vai chegar. Eu vou continuar fazendo esse, né, o pontinho por pontinho. E então hoje eu acho que tô mais livre dessa questão de. Mas sim, é muito trabalho e é gostoso. Quando a gente gosta, né, de pensar em tudo isso e ajustar e criar o cenário, eu acho que uma das coisas que mais eu sinto entusiasmo é criar experiências. Criar experiências, que a gente colecione experiências e que isso é intangível, é impagável. E ver os olhos das pessoas brilhando, acho que as relações que se criam, as conexões que se criam, as amizades que dali vão, né, delícia, se materializando, então é muito satisfatório. É isso de olhar a carinha, assim, eu pós-prática, assim, nossa, eu olho as carinhas, assim, ai, que delícia, tipo, consegui fazer o que eu queria, sabe, assim, não é bem isso, não precisa nem me falar nada, nem me agradecer, mas, assim, de ver, assim, tipo, aproveitou, né, conseguiu chegar nesse lugar, assim, consegui fazer esse trabalho legal, assim, né, eu fico muito feliz de ver as carinhas. E aí, Nath, como é que fica o autocuidado de quem cuida, né? No nosso caso, como é que tu equilibra isso, assim, na tua vida? Também é mais uma dança. E esse questionamento de muitas vezes, vida, cidade grande,
às vezes se choca um pouco com os valores do próprio yoga, de calma, de tranquilidade, de manter um sistema parasimpático harmônico, Uhum. né? Então, eu sinto que é o tal do orai e vigiai. É. Né? Estar atenta Diariamente, né? diariamente. E quando percebe que a peteca tá caindo demais, é aquele retorno. Eu gostei Isso de uma frase, não sei de quem é, mas que constância é voltar o quanto antes. E não Uhum. fazer linearmente Perfeito. algo, né? E eu sinto que são fases também. Uhum. E essa questão de encarar a vida, ela tem várias áreas. Quando a gente abre o mapa da vida, são vários pontos, várias áreas, né? E no final do ano, no aniversário, eu sempre faço a minha árvore das áreas, mas tento colocar um foco também, porque equilíbrio mesmo em todas, não sei se isso é realmente Real. possível, né? Então, aquela velha história, se cuidar para cuidar do outro, né? A máscara em si para depois no outro. A gente sabe, mas é um exercício faraônico. Eu acho que precisa ter uma atenção, uma dedicação de vontade. Tem que ser um ato volitivo mesmo. Porque se a gente se deixa, acaba, né, entrando num lugar de fazer e opa, e eu. Orar e vigiar, é muito isso que tu falou. E eu acho que tem também, só falando de prática aqui, porque obviamente o autocuidado engloba muitas outras Sim. coisas. Mas aquela velha frase que tu já deve ter escutado muitas vezes, tá, mas tu deu aula, tu não precisa mais praticar, né? A tua prática já foi essa. Não, né? Não, a nossa prática é completamente diferente de quando a gente está dando aula, né? Então, assim, a gente deu a aula e a gente vai também praticar, ou praticou antes, enfim, então é completamente diferente, né? Totalmente diferente. Nossa, hoje em dia, eu tento, hoje nas aulas, só falar e fazer Nem ajustes. demonstrar, Nem assim. demonstrar. Uhum. Então, assim, nem considero prática mesmo, né? Exato. Mas muitas pessoas ficam com isso, né? Eu já recebi muito essa pergunta. E aí, então, agora a gente vai falar sobre algumas questões do mercado do yoga e eu quero saber a tua opinião, assim. Tu acha que tem ainda uma desvalorização no mercado do yoga da nossa profissão? Se eu fosse responder assim, sem pensar, a gente diz sim, existe. Mas, Jana, eu não tenho que reclamar até hoje, sabe? Não tenho. Eu me sentia muito mais desvalorizada como advogada É mesmo, nossa. do que como que professora legal. de yoga. E eu acho que é justamente por um reflexo interno. Porque quando eu era advogada, eu não era feliz. Eu não fazia aquilo com entusiasmo, não fazia aquilo com vontade. Uhum. E desde que eu entrei no yoga, tá tudo bem. Tá tudo bem. De novo, quando há uma comparação, poderia ser melhor. Mas tá tudo bem. O que eu sinto só é, bom, chamados tempos líquidos, né? É uma realidade. O yoga, o que a gente propõe, ele é intangível. Uhum. Ele é um serviço, ele é uma experiência, ele te faz convites. E muitas vezes convites também não tão agradáveis, não tão palatáveis, né? Ele te coloca em situações de desconforto físico, mental, energético, psíquico, em todos os níveis. Então, acho que isso, para uma sociedade que o mais fácil é o tangível, é o produto, é o ter, isso acaba, sim, sendo um ponto de desafio nessa venda, vamos dizer assim, né? Nessa expressão de dizer, olha, isso é muito potente. Mas eu não vou conseguir te demonstrar isso num produto. Tu não vai levar para casa e vai conseguir enxergar de manhã, de tarde, de noite. Sim. Então, acho que esse é um ponto que eu sinto de dificuldade de transmitir para uma pessoa, né? O que ela poderia angariar, usufruir do yoga. Mas também, e aí sim, talvez pode responder a pergunta da frustração, é um dilema interno grande de como fazer esse convite, mas sem esses imperativos, que é o que a gente vê hoje. Então, por mais boa vontade que se tenha nessa área, vamos dizer, lato sensu de saúde mental, beba água, tome cúrcuma, pratique yoga, respire 10 minutos por dia, faça... As práticas contemplativas só estão virando mais um check
na to-do list. Então, não é mais contemplativo se é um check na to-do list, Claro. né? E a gente tá mecanizando o ser humano cada vez mais, colocando ele, né? E esse ócio criativo, ele não é mais um ócio, porque ele tá dentro da agenda. Então, esse paradoxo me intriga. E aí, essa questão dessas dicas, isso, né, desses imperativos em dicas. Eu gosto quando uma pessoa vem e me pergunta, Nath, olha só, como é que foi? Como é que tu conseguiu fazer isso? E aí eu me sinto mais à vontade em falar sobre. Entendi. Mas, bom, num mundo capitalista e que a gente precisa pagar o nosso boleto, isso realmente é um paradoxo para mim, que eu ainda não tenho resposta. Como ainda estou... vamos dizer assim, como uma peregrina nesse mundo, e olha aqui, aí eu penso assim, tá, existe técnica, marketing, tá, tem gente que estuda isso, existe técnica, vamos lá, vamos aprender. Nossa, mas ainda não é isso. Como valorizar esse produto intangível? Então, Amei essa tua resposta, Não é? porque é Amei. muito isso, guria, assim, é muito intangível a gente mostrar pra pessoa o valor, não é nem o valor monetário mesmo, o valor dessa prática, o valor do que a gente tá transmitindo, o valor do que a pessoa vai sentir e vai levar pra casa sem ter levado nada, né? Nada, entre aspas, mas assim, o que ela vai levar, o que ela vai sentir, tipo, é muito difícil tu poder transmitir isso pra alguém, né? Eu tô nesse lugar agora muito forte, assim, eu tô organizando um retiro lá na montanha e nossa, eu quero falar e quero trazer para as interessadas, só que é muito desafiador, não tem como explicar. Tipo assim, vem e se tu não gostar, né, enfim, mas assim, vem, sabe? Então, eu acho que esse lugar, eu acho que a minha opinião, eu acho que ainda existe um pouco de desvalorização. Eu acho que algumas pessoas, e também acho que isso depende da região, das cidades, dos estados, acho que também depende. Mas eu acho que ainda existe, assim, é muito cara essa aula, muito cara essa vivência, muito caro esse retiro, porque, enfim, muito caro isso, mas assim, a pessoa vai lá e paga não sei quantos pra jantar num restaurante bambambam, ou vai lá e paga não sei quanto numa bolsa. O pior, né? Então... Mas eu acho que essa é uma questão justamente da essência do yoga. Que é aonde eu coloco a minha atenção e... Porque dinheiro é energia. É onde eu tô colocando a minha energia. Eu vendi a minha alma aqui um pouquinho para colocar a minha energia aqui, né? Eu faço uma troca. Então, essa questão, eu lembro agora, recentemente, eu deixei minha cachorrinha num hotelzinho, esses de pet, assim, pra dar um retiro. Aí alguém me perguntou, quanto tá a diária pra deixar a tua cachorrinha lá? Eu disse, R$55. Nossa, que barato! Aquilo me bateu, assim, eu disse... Que incrível você achar que R$55 é barato pra deixar um cachorrinho. E eu não tô nem dizendo se esse serviço é barato ou não. Claro, claro. Mas imediatamente me trouxe, uma aula de yoga no Brasil, a mais, vamos dizer, pegar aqui nível São Paulo, uma aula de yoga coletiva, R$70, R$80 a aula. É caro. Então, né, ou às vezes você vai fazer um retiro, 4 dias, café da manhã, almoço, jantar, vivências que se você fosse individualizar, né, hoje em dia naquele marketing digital que vão colocando isso, menos isso, mais isso, daria isso, mas eu vou te cobrar tanto. Se a gente fosse individualizar isso realmente, daria muito mais. Aí a gente vai lá para uma festa de carnaval, né, e ok, são escolhas, claro. Mas ser humaninho... Pra onde estamos indo? E eu acho que esse pós-pandemia, eu senti quase um efeito rebote. A pandemia veio como um novo normal, saúde mental, vamos nos cuidar, precisamos olhar para a espiritualidade, precisamos olhar, né, o que eu tenho além dessa moldura mortal, o que eu tenho além desse físico, o que tem além. E pareceu pra mim isso, né, minha visão completamente pessoal, que depois que a gente saiu da caverna, olhou pros dois ladinhos e percebeu, não vamos morrer mesmo? Então volta tudo, sabe? Então vamos aproveitar o que se tem, aquele carpe diem mal feito, né? Então, acho que a desvalorização, ela vem muito disso, dessa dificuldade de perceber o valor real e sátvico agora, trazendo nessa que é duradouro, sustentável. Então, a gente acaba muitas vezes num culto à emoção,
a valorizar experiências de picos, Uhum. né? Que vai me dar uma... Uau, né? Desbloquear né? Assim, essa coisa meio... ai, não, perdão a palavra, mas né? Meio coaching, assim. Uhum. Que vai me dar uma sensação... E a sensação, ela tem um período de tempo, Uhum. né? De algo, mas que aquilo passa. E o yoga, ele é um processo, ele é uma construção. Ninguém medita 2, 3 dias e já se sente iluminado, né? Às vezes eu tenho alguns alunos particulares que chegam, tá, eu tô com isso. Tu acha que de uma vez na semana vai dar certo? Aí eu pergunto assim, amigo, quantos anos tu tens? Aí a Jana vai me dizer, 30 e poucos. São 33 anos de uma trilha que já tá aberta, assim, escorregadia. Ali tá fácil. A gente tá começando agora a abrir uma outra trilha. Fica uma semana sem abrir a trilha com facão. Volta tudo. Uhum. Então, é aos poucos, é um processo. E tu acha que quando a carruagem chacoalhar, as abóboras vão cair aonde? Na trilha que tá recém sendo aberta, numa outra perspectiva, numa outra visão, né? Limpando ali tudo aquilo que a gente acha que é. Ou aquela que já tá aberta com vaselina. Vai cair naquela. Claro. Então, esse é o ponto da valorização, desvalorização, né? Sim. E outra questão que eu agora me veio, assim, de puxar é esse lado hippie holístico, né? Aham. Achar que yoga é pra bicho grilo, assim. E essa quase briga que existe no que é melhor. O que funciona mais. Uhum. Então, eu sinto que nós, no yoga, muitas vezes a gente tá tendo que pender pra falar de neurociência, porque a neurociência tá comprovando coisas que no yoga já se fala há 10 mil anos. Aham. E a gente precisa também trazer essa linguagem. Uhum. E tá, entendo, porque muitas vezes pra ti eu preciso falar de uma forma, pra outra eu preciso falar de outra, né? Uhum. Comunicação não é eu falar em si mesmada, é eu falar com Uhum. aquilo que você vai compreender. Eu Claro. falo diferente com uma criança, falo diferente com um adulto. Mas eu sinto essa briga, né? O que eu preciso, o que é melhor. E isso em várias áreas eu tenho visto, na própria psicologia, a briga do que é científico, o que não é científico. E, puxa vida, o ser humano é tão mais, né? Então, acho que sim, existe uma desvalorização, mas é uma desvalorização, acho, de humanidade. Entendi. Legal. Interessante. Não sei. Concordo contigo. E, Nath, o que tu pensa, né? Não sei sobre se tu acredita que as formações hoje estão formando instrutores de yoga, assim, preparados. Claro que tem formações e formações, assim, né? Não precisamos generalizar, assim, mas eu acho que hoje em dia esse mercado, ele tá bem amplo. Que bom, né? Acho legal, mas não sei. O que tu pensa sobre isso? Vamos escutar. Primeiro que eu fico pensando assim, quem sou eu pra fazer esse julgamento? Sabe por quê? Não, mas olha só. E essa é bem o que eu sinto. Primeiro que eu, Natália, hoje jamais abriria uma formação. Uhum. Então, eu acredito que esse tempo de maturação das coisas, esse tempo... Antigamente, né, você se formava médico, pelo menos aí 6 anos, 8 anos de trabalho, de estudo. Tem um tempo de sedimentação da tua carreira, tu vai criando bons feedbacks, pessoas vão indicando o teu trabalho e tudo mais. Isso tem um tempo. Uhum. E parece que essa viralização da vida tem furtado esse tempo. Então, talvez as formações hoje, e aí, comparando com arte, comparando, que depois quero comentar sobre isso, quanto pra mim o yoga é arte, Uhum. eu sinto que acaba caindo nessa vala do imediatismo, da diquinha fácil, Aham. né? E muitas vezes eu aqui tô recém começando no yoga, 10, 15 anos não é nada dentro, né, do caminho. E aí eu já vou dar uma formação e tudo mais. Então, eu digo assim, eu hoje não me sentiria apta em dar uma formação de yoga. Uhum. E sei que muitas pessoas com menos tempo até que eu de caminhada dentro do yoga já Estão fazendo isso, já estão né? fazendo isso. Então, acredito que, enfim, é complicado, né? É um ponto... A gente recebe uns patrocinados, às vezes, assim, né? Aquele yoga
Uhum. R$29,90. As coisas são... E não é por aí, né? Tem um método dentro do yoga que eu não pratico, mas eu admiro, esse ponto em específico também, que não existe necessariamente uma formação, um curso. Uhum. Na verdade, você pratica com aquele professor e ele vai te habilitando Uhum. a também ensinar. E eu acho que isso preserva um pouco mais Uhum. dessa tradição dentro do yoga, né? Ao invés de ir lá fazer um cursinho de final de semana e é isso. Não, é muito mais. Eu acho que é interessante a gente trazer esse ponto, porque assim, como tu falou, né, muitas pessoas, e a gente não tá trazendo um julgamento, eu acho que a gente só tá talvez abrindo os olhos um pouco de algumas pessoas que talvez queiram se aprofundar um pouco mais. Eu já recebi várias perguntas de alunas, qual é a formação que tu indica eu fazer, qual é não sei o quê, e eu sempre falo, olha, esse é um assunto bem delicado, depende de muitas coisas. Então, assim, eu particularmente não gosto de indicar nenhuma formação, mas, enfim, aí eu converso com a pessoa, né? Então, mas eu acho que é legal a gente falar sobre isso, sabe, Nath? Porque é muito isso, assim, eu acho que para tu poder transmitir esse conhecimento tão assim, tão sábio, né? De olha quantos anos atrás ele foi, né? Veio sendo passado e tal. Ele é de uma importância, eu acho, de uma delicadeza, uma sutileza que a gente precisa muito manter. E essas pessoas, assim, que vêm, fiz uma formação, pratiquei 1 ano e vou fazer a minha formação e vou compartilhar. Eu acho que é muito delicado, né, assim, tu olhar para aquilo ali como assim, ela vai me trazer um conteúdo, assim, raiz e tal. E não só quem tá dando as formações, mas também quem tá se formando, independente de onde a pessoa esteja, mesmo que ela tenha se formado lá com uma pessoa super, né, que já tá nesse caminho e tal, e é isso que tu falou, ela também precisa passar por um processo. Não tô dizendo assim que também a gente precisa esperar anos e anos para poder compartilhar e ser instrutora, não é isso. Mas eu acho que tem um caminho, sim, na minha opinião, que tem que ser feito antes de tu poder compartilhar, sabe? Tipo, eu quando comecei a compartilhar, eu sinceramente não me sentia muito pronta ainda, sabe? E aí bom, tá, eu acho que a minha prática tá boa aqui, assim, eu acho que eu já posso começar, sabe? E aí eu fui começando aos pouquinhos ainda, assim, né? Assim, devagar e tal. Mas eu acho que o mais importante das pessoas que estão buscando uma formação hoje em dia é olhar mesmo, né, para qual é o feedback dessa pessoa que tu vai confiar, que vai te transmitir esse conhecimento. E para além disso, ter a sua prática, né? Fazer, para mim, a sua prática de autoconhecimento, independente de qual seja, né? Não só o yoga, várias outras formas, ela precisa estar acontecendo diariamente para que você possa compartilhar com outras pessoas esse caminho, né? A minha opinião é muito essa. Sentir antes, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, a gente agora acho que talvez tu vá trazer um pouquinho do que tu queria trazer. O que é o yoga para ti, além das posturas, né? Porque ainda, sim, muitas pessoas acham que o yoga é só fazer asanas, né? Então, que bom que a gente tá falando sobre isso, né? E quanto mais for falando, melhor. Existem modas que são muito do bem. Exato. Que bom que chegam. De novo, né? Então, yoga para mim, não que é yoga. Isso é também uma questão de diferenciação. Eu sinto que o yoga, ele é um processo artístico, porque ele... Eu brinco com os alunos, eu digo, é um encontro das águas. Sabe o encontro do rio e do mar, assim, que cria aquela, né, aquele desenho único. Então, o yoga, ele me traz uma metodologia filosófica, estruturada, muito bem pautada, para entender minha mente. Então, né, essa parte, vamos dizer, mais racional, inclusive, do que é, do que não é. E eu acho muito legal, uma professora minha fala, que não mudou tanto assim, né? Não mudou tanto assim. Os fatos mudam, mas os problemas que a gente cria dentro são iguais, né? Porque os fatos, tem tecnologia hoje, antes não tinha, mas o que eu fiz com aquilo... Isso geralmente não muda, as minhas reações, né? Claro. Então, eu sinto que o yoga me traz essa parte técnica e, ao mesmo tempo, ele me permite abraçar o caos. E por isso que eu acho um encontro artístico. Porque ele me permite aceitar o completo desconhecido.
o completo mistério, o completo eu não sei, né? E eu acho que dentro disso das formações também, uma formação ela te dá um aspecto, uma outra formação ela te dá outro aspecto, e as fases vão mudando do joguinho da vida, né? E conforme a gente vai chegando perto do chefão, a gente também vai querendo pessoas que estão mais próximas dali. Quando a gente vai compartilhar, é também entender que as pessoas que vão se aproximar, elas têm o teto também do que a gente atingiu. E tá tudo bem. Eu vou compartilhar, quando eu tô compartilhando de uma maneira honesta, acessível, transparente, eu não tô compartilhando aquilo que eu deveria ser e gostaria que fosse. Claro. Tô compartilhando aquilo que eu estou vivendo naquele momento. Então, acho que o yoga, pra mim, é esse encontro das águas, que me dá uma técnica pra eu entender minha mente, entender aquilo que, sobretudo, que eu não sou. A gente diz, né? Seja aquilo que você é, seja você mesmo. Eu digo, caramba, sou só eu que não sei. E ninguém me contou, né? Eu lembro também uma vez que eu perguntei para um professor meu, eu disse, tá, e esse tal caminho do coração aí? Todo mundo fala, vamos abrir o coração. E o caminho do coração, eu digo, só sou eu aqui que não tô entendendo esse caminho. Então, é trazer de uma maneira mais tangível e aceitar que eu também não sei muita coisa e talvez eu não vá saber, eu não vá compreender. E existem situações, experiências que acontecem de fato muito além desse extrafísico que a gente enxerga, mas que eu acho que a verdadeira magia, e a magia existe, tá nesse campo que não passa por aqui, né? Ele não consegue passar nessa voz. No momento que eu te contar, já não é mais. Exato. No momento que eu te contar, já perdeu a essência. Então, tem experiências que eu digo, guarda igual um beija-florzinho nas mãos, né? Com essa firmeza e com leveza. E é um caminho de reencontro pra eu aprender a me amar, pra eu me sentir bem na minha própria pele, né? Às vezes as pessoas me perguntam, qual é o teu sonho? Ai, sonho me sentir bem na minha própria pele. Nossa, mas você ainda não se sente? Tem momentos, mas eu sinto que tem um ponto da vida assim, tô aqui, sabe? Tô aqui. Eu acho que eu tô descobrindo esse espaço ainda, né? E grandes mestres e JC, eu brinco, chegou falando pra amar, pra gente aprender a amar. Então, acho que esse é o ponto. Estão aqui eras e eras e eras e eras e eras só pra isso, né? Só com uma grande aspa aqui, porque eu acho que é o verdadeiro sentido de tudo. Ai, então, que acho linda. que por aí, né? Adorei. E aí, Nath, então vamos dar 2 sugestões, não vou chamar de dicas, já que tu não gosta muito dessa palavra. 2 sugestões. Uma sugestão para quem ainda não pratica yoga e quer começar nessa prática. O que tu sugere, assim, para quem tá nos escutando aqui? Vou praticar yoga, então. Eu sugeriria encontrar um professor que você se identifique, que o santo bata, né? Perfeito. E o que é esse santo bater? Não tenho a menor ideia. Tem pessoas que a gente bate o santo, tem pessoas que a gente não bate o santo. E não é que a pessoa seja uma vilã, uma mocinha, melhor, pior. Não bateu. Então, acho que essa primeira identificação, essa ressonância que acontece ali de alma, de coração, de qualquer coisa, é bem importante. E sugeriria fortemente, sim, um professor físico no atual momento, mesmo online, mas que seja físico. A gente não entrou nesse papo, né? Mas aula gravada, assim, eu acho que é para um outro momento ou para umas portas de entrada, talvez, ou quando eu já entendi o guarda-chuva do yoga e ali eu entendo que talvez é só uma ferramentinha dentro desse grande arsenal. Mas eu acho que o primeiro passo é isso, encontrar uma pessoa que você se identifique, que você, né, curta. E aí experimentar também os métodos. Existem muitos métodos de yoga, né? Eu já tentei vários, alguns não me identifiquei, outros já flertei, colhi coisas interessantes dali, filtrei, já não é mais, né? Eu acho que dentro da jornada a gente começa e aí a gente faz aquele grande brainstorming também de possibilidades. E a gente vai começando a filtrar aquilo que cai, sabe aquela folhinha do outono que cai assim certinho? Aquilo vai decantando, aqui se acomodou melhor, aqui não, isso aqui depois, para outro momento. Então, acho que o primeiro passo é encontrar alguém que você se identifique. E
e se valorizar o seu tempo, para que essa pessoa que você se identifica também te respeite, né? Porque muitas vezes também a gente acha alguém que a gente se identifica só para jogar confete pra cima e a gente fica em si mesmado naquele lugar de pontos em comum. Muitas vezes uma pessoa que eu me identifico, ela pode falar coisas que eu não concordo. Claro. E que E vai tá me tudo abrir para uma certo. perspectiva. Eu acho que talvez, agora, pensando bem, Jana, seria uma segunda sugestão. Se abrir para novas perspectivas. Perfeito. Porque o yoga é uma nova perspectiva de quase tudo que a nossa cultura judaico-cristã se propõe, né? Perfeito. Então, se abrir para uma nova perspectiva de sair desse o que é certo, o que é errado, o que é melhor. Às vezes, essas coisas, né, na internet, melhor respiração. Eu fico louco, eu digo, melhor respiração para quem, para quando, para onde, para qual finalidade. E o yoga, ele convida a gente a esse pensamento crítico, no sentido de construção, né? Com certeza. Crítico no sentido de tem uma tese, uma antitese, uma síntese dali, formas dialéticas, né, de construção. Então, acho que é isso. Encontrar um bom professor, encontrar o método que você se afine. Acho maravilhoso o restaurativo, quero inclusive praticar contigo. Acho que esse sistema tá precisando, tá clamando, tá, né, urgente, pedindo atenção. Guria, eu tenho falado muito, assim, que o yoga restaurativo, a humanidade está precisando urgente, porque ela é uma prática que restaura o sistema nervoso, né? E a gente tá, assim, o tempo inteiro, assim, as mães, que são as minhas mais alunas, a maioria, assim, não só mães, mas, assim, a maioria, sim. Então, assim, o sistema nervoso das mães, elas estão muito ativos. E não só das mães, da humanidade, porque é isso, né? É informação de todos os lugares, tarefas para né, de todas as escalas, compromissos, afazeres, tem que, né, superar expectativas, performar e tal. Então, assim, o yoga restaurativo, para mim, ele tá lá no topo agora. Não, sem dúvida. Esse espaço para pensar o que eu realmente quero e não o que estão dizendo que eu preciso. E o que eu preciso fazer, o que eu preciso ser, o que preciso... Essa limpeza que o yoga faz, né? Eu digo, chegar no ponto da intenção já é um caminho enorme. Perfeito. De saber o que eu quero, já é um caminho imenso. Exato. Eu descobri o que eu verdadeiramente quero. Depois que eu descubro, já vem outro caminho imenso, que é o como eu vou fazer isso. Mas só de entender, eu acho que esse ponto de decantar, né? E aí, de novo, filósofos, mestres, todos falam sobre isso. E a gente tem falado sobre, mas praticado pouco. E a sociedade que talvez mais fala de saúde mental, autoconhecimento, que tá cada vez mais... É verdade. Né? Não tá muito boa a coisa em quatro paredes. E aí, para isso, eu acho assim, a gente tem que se ir encaminhando pro final, mas ainda eu vou perguntar outra dica, mas antes, para isso, né, para as pessoas experimentarem várias técnicas, se identificarem com um professor, elas precisam experimentar várias aulas, vários métodos. Então, assim, não vai na primeira aula e tipo, não gostei, não é para mim, o yoga não é para mim, o yoga não sei o que. Tipo, dá uma persistidinha, vai em outro método, com outro professor, num outro dia, num outro horário, faz completamente diferença tu praticar de manhã e tu praticar de noite. Então, testem um pouco mais, não desistam assim, né, na primeira experiência, né, gente? Vamos ser um pouco mais persistente aí. Dá uma chance, dá uma chance. E aí, Nath, uma dica então para os instrutores mais novos, assim, que estão, ou em formação, que estão começando, assim, nesse caminho, assim. Menos apostila decorada e mais vivência transbordada. Perfeito. Eu acho esse é um ponto que sim, a gente precisa ir numa pureza, numa originalidade, porque também o que é yoga? Às vezes tudo é yoga, amor é yoga, então tudo é nada, então yoga não é nada. A gente acaba se perdendo um pouco quando a gente não tem referenciais. Mas esse voltar pra dentro, de fato, porque a gente entra muito, às vezes, numa autoenganação e não no autoconhecimento. Sim. Então, se permitir olhar para sua autenticidade e ver o brilho, o dom que você traz para a superfície, que é nosso.
né? Eu aprendi a cantar dentro do yoga, é uma coisa, né, que eu amo. Linda! E aí eu lembro uma professora falou assim, Nath, mas eu não vou cantar no yoga nas minhas aulas. Não. Eu disse, você não precisa. Mas o que tu faz? Que é só teu, que é o teu jeitinho, né? Sim. Esse transbordar eu acho bem importante. E, de novo, é um processo de autoconhecimento, né? Não tem como fugir. Isso aí. Então vamos pro nosso último quadro, que chama Recomendações da Alma. E eu quero que a Nath traga uma dica de filme ou série que tu acha que pode se relacionar um pouco com esse tema que a gente trouxe aqui, ou algo que tu queira trazer como dica, assim. Eu tô bem afastada das séries, mas eu vou indicar um vídeo curtinho, que eu acho que eu me identifico muito, também, de novo, como uma filha do paradoxo, que eu me considero um encontro de mundos, que se chama Shiva e o Beija-Flor, que é uma conversa do Ailton Krenak e do Satish Kumar. Ai, ótimo esse vídeo. E eu acho aquilo maravilhoso. Porque, pra mim, eles têm um ponto de intersecção, um denominador comum dentro de mundos aparentemente diferentes. E é lindo como eles também vão se azeitando, como se fala aqui, né? O quanto eles também vão se ajustando nas suas sintonias, assim. Então, acho que esse é um ponto, um livro, um vídeo muito importante. E de livro, quem me conhece sabe que eu sempre indico calma, esse. o livro é depois, calma. Vai. Muito bom esse vídeo, eu vou deixar na Tu já descrição viu? aqui do episódio, já vi. É muito bom esse vídeo, realmente. Eu vou deixar aqui. Deixa eu dar a minha dica de filme primeiro, depois tu dá a tua dica de livro. A minha dica de filme, ele não tem nada a ver com yoga, mas é um filme, uma animação da Disney, o Soul. Não sei se tu já assistiu. Claro. Então, por que eu trouxe ele de dica? Porque eu acho que a realização, ela tá no processo e não no palco, né? Eu acho que o personagem principal lá, ele tem um sonho, um desejo de tocar com a fulana lá e tal. E aí ele esquece de curtir o processo e morre, né? Então, assim, e aí não vou contar muito, assim, pra quem não assistiu. E aí acontecem tantas coisas, né, para que ele, de novo, possa ter essa oportunidade, enfim. Então, é um filme incrível, que eu acho, assim, que a Disney acertou muito nesse filme. E aí eu trouxe para as pessoas assistirem até um pouco, assim, para aprender a estar mais presente nos seus processos, né? E não ficar lá só com aquele desejo final do palco, né? Então, trouxe esse como dica. Metas, né? A gente acha que vai ter... E a gente acha que o propósito da vida, muitas vezes, é a meta. E Não. quando isso, e quando isso, E quando... E agora? E agora? O agora já está acontecendo, né? E aí, agora, dica de livro, sim. O livro é um livro que foi bem famoso. O Hermann Hesse, ele trouxe... Foi um guru, quase, né? Na década dos anos 70, eu acredito. E eu li esse livro e cada página eu dizia, caramba, isso aqui é yoga. É yoga, é yoga. E eu tenho cada vez mais me voltado para os clássicos também. Voltado também para autores... eu entendi que dificilmente um mestre vai te dizer o que fazer. Ele vai te ouvir, ele vai te dar uma metáfora, ele vai te dar uma parábola, porque, de novo, ele não vai te dar o caminho, né, da meta. E existem muitas formas de chegar. Tá morando em Garopaba, né? Tem um caminho reto, rápido até Garopaba? Tem, deve ter. Se eu traçar numa régua aqui, eu vou até Garopaba. Mas quem sou eu pra dizer que talvez você não precisava ir lá pro Ushuaia antes, escolher o que precisava e depois ir pra Garopaba. E quando chegar em Garopaba, tem Havaí, tem Noruega, eu acho que esse é o ponto do autoconhecimento. E esse livro me trouxe muito essa visão desse caminho autêntico e desses passos individuais, e de que, sim, todo mundo tem uma contribuição nesse grande sistema e todo mundo tá num processo de autoconhecimento, mesmo achando muitas vezes que não está. Que é Siddhartha, do Hermann Hesse, né? Sim. Então, foi um livro que abriu muito minha vida. Posso dar mais um? Pode, claro. É um livro que tá bem esgotado. E eu recebi da minha mãe, e eu já dei ele de presente para várias pessoas, mas hoje eu só encontro em sebos e ele é bem raro. Mas também é um livro que eu sinto que carrega uma essência, assim... Pensa, ele foi amigo de Khalil Gibran, ele foi amigo... Dizem que trocavam cartas, que é o livro de Mirdá. Então...
é um livro antigo e eu também não é de yoga, entre aspas, Mas a gente específico. acha onde? Em sebos? Sebos, Tá. Sebos. O Então livro de esse Mirdá. não vou poder botar o link. Esse não. Esse infelizmente não. Mas o Siddhartha dá. Tá bom. Então tá, e eu vou trazer um como dica que, na verdade, vou trazer 2. Esse daqui, ele é bem para instrutores de yoga mesmo. Teaching Yoga Beyond the Pose, que aí ele fala um pouquinho, assim, atrás das posturas, né? Assim, mais uma sutileza, assim, e traz para quem tá ensinando yoga, assim, alguns temas para tu trazer nas aulas. Então, assim, não é técnico, ele é bem poético até, eu diria, sabe? Então é em inglês, né, para quem sabe inglês, mas é muito legal esse livro, assim, sabe? Então também vou deixar no link aqui do nosso episódio, na descrição do nosso episódio, e eu vou trazer também esse livro que eu amo, que eu dou de presente para muitas pessoas, que é o Livro dos Ressignificados, do A.K. Poeta, que ele traz, assim, muitos ressignificados de palavras, de momentos, que é, assim, muito poético, muito lindo. Eu vou terminar o nosso episódio lendo um deles. Mas antes eu quero que a Nath fale um pouquinho sobre, né, como as pessoas te encontram, aulas, enfim, teus contatos. Então, estou em Porto Alegre, estúdio, no bairro Auxiliadora, mas também dou aulas online, retiros. A gente vai, no segundo semestre, tá no Rio de Janeiro, São Paulo, então me encontram lá também. E meu arroba é @sattva, S-A-T-T-V-A, Shala, S-H-A-L-A. E o meu pessoal também, que eu tenho tentado fazer um mix ali, não muito bem sucedido, é @Nath_yogasattva. Delícia. E eu quero fazer, então, também a minha propaganda, digamos assim, né? O meu marketing, que é para quem quiser conhecer as minhas vivências, as minhas aulas lá no Rosa, na verdade, onde eu tô morando. Eu dou aulas lá no meu espaço e também dou algumas aulas online, algumas vivências vão acontecer, eu não me lembro bem que dia vai ao ar esse episódio, mas em maio vai acontecer um retiro lá na Montanha Cantada, em Garopaba, exclusivo para mães, mulheres, com esse intuito de cuidar de quem cuida. Então, se você que está aí nos assistindo e ainda der tempo, vai estar aqui no link da descrição. Então, para terminar o nosso episódio, eu vou ler um ressignificado desse livro, que eu achei que faz sentido um pouco com o que a gente trouxe aqui do nosso tema, que é o ressignificado da coragem. Coragem é quando vivemos com o coração e não com a cabeça. É o nosso instinto contra a razão. É lutar contra chances baixas demais e situações ruins. É o bicho-papão do próprio bicho-papão. É a estratégia de combater para derrotar o inesperado. É a ação que refuta a lógica. É o que faz o jogo virar. Do latim, significa coração em ação. Lindo! Adorei nosso Ai, episódio! Dá um tchauzinho ali pra... VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa.